Bem, eu estou aqui com um amigo meu de muito tempo já, né? Todo mundo conhece, é um cara muito conhecido, tanto em Camaçari como no Brasil. Eric Carvalho é um músico, escritor, né? Pastor, né? Ele é um cara que, na minha visão, eu tenho visto ele como um cara bem-sucedido em tudo que faz, né? E agora nós vamos destrinchar um pouco de sua vida desde a infância, onde nasceu e tudo, para vocês que não conhecem, que eu acho raro isso, conhecer ele melhor. Eric, um prazer ter você aqui com a gente, né? Que é um podcast humilde, né? Simples, né? Mas de Camaçari, mas que tem um orgulho, um apreço por você, né? Eu acho que isso aqui para mim foi um gol de Copa do Mundo, né? Trazer você para falar com a gente. Meu amigo Rui, para mim é uma alegria, né, poder também ter esse carinho por você e ver você realizando, bater esse papo aqui. A gente sempre conversou muito, né, e fico feliz de você estar hoje desenvolvendo esse podcast. Para mim é uma alegria fazer parte desse projeto. Porque para mim foi assim, você conheceu lá a televisão lá antiga, só para ficar esse detalhe, e agora eu entrei nesse caminho do podcast, porque a gente tem que inovar, né? E aí hoje um modelo de comunicação, aquele modelo antigo que a gente usou também, engessado, né, do jornalismo, ele traz os seus benefícios, né? É viável ainda, né? E muitas emissoras fazem isso, mas a gente preferiu fazer dessa forma, trazer um modelo mais moderno, em que a gente percebeu também na audiência em si, no Brasil todo, ela passou a ser muito mais forte nas redes sociais, né? E principalmente por causa desse modelo, que é um modelo mais solto, é um modelo que, por exemplo, a gente conversa aqui de uma forma bem aberta, é um bate-papo que tivesse, quem bebe tivesse em um bar, ou numa praia, em algum lugar de lazer, batendo um papo, né? Então, isso trouxe a audiência muito maior do que aqueles canais que ainda mantêm aquele formato antigo, né? E depois da pandemia eu peguei e disse, vamos mudar isso aí. A gente mudou, por isso que a gente está hoje aqui, tendo essa possibilidade até de conversar de uma forma como se estivesse em uma casa conversando, né? Show de bola. Então, Eric, a princípio, uma coisa que a gente já conhece você, mas eu queria saber da sua infância, né? Você nasceu em Camaçari, né? Isso, Camaçari, nasci no bairro da Piaçaveira. Piaçaveira. Caminho D4, casa 4. Sua mãe, seu pai, sua família, quantos irmãos? Não, sou filho único. Filho único. Brincava ali, joguei bola, brincava de empinar a raia, né? E uma infância simples, não tive nada demais, nunca me faltou nada, né? Mas uma infância simples, brincando na rua. Foi ali que eu via as primeiras referências musicais. Me lembro do meu pai chegando do trabalho e colocando discos de Elvis Presley. Sim. Uma voz, né? Respeitada, né? E meu pai, inclusive, canta, ele fala inglês, toca legal, violão e tal. Bacana isso aí. E aí, minha influência musical começou ainda na infância ouvindo isso, né, ali na Piaçaveira. Lá em casa foi assim. Eu tenho minha família, né, aqui. Eu morei em 7 estados, né? Em outros estados e tal. E a gente não conviveu muito com a família daqui. Mas, por exemplo, eu sou primo de Jorge Abelha, saudoso agora, que faleceu. A gente tocou junto e tudo. É um monte de gente, é gente pra caramba que é da família. Por exemplo, a gente estava fazendo a Voz de Camaçari que teve, lembra? Na Cidade de Saber e tal. Aí quem ganhou lá, eu nem sabia que ela era minha prima, que era minha prima, e foi uma prima minha que ganhou. Eu, como estava dirigindo, fazendo a direção de tudo aquilo lá, Tude chegou para mim brincando de agora eu sei por que ela ganhou, mas eu não sabia que era minha prima, entendeu? Né? É Eli, né? Sim. Foi a que ganhou. Canta muito e tal. E é prima minha, passei a conhecer a família dela, que é muita gente, sabe? Aí, no caso, dentro de casa tinha minha mãe, tocava minha esposa aí, nunca viu ela tocando, mas antigamente ia pegar o violão, fazia umas notas e tal. Meu pai, né? Meus irmãos mais velhos que eu,
tem um até que faleceu agora na pandemia, lá de Manaus, que eu via eles tocando todo dia violão e tudo. Então eu entrei na música, né? Que fiquei muito tempo. Hoje eu só tenho 2 guitarras lá, um pedal bacana e tal. Para mim, fazer algumas besteiras em casa, com fone, ninguém escuta, entendeu? Uhum. Porque a música nunca sai do cara, né? É. E isso aí é uma coisa bacana. Então, a referência, como você está falando, de seu pai e tudo, a maioria dos caras que hoje tocam, que ficou famoso, que não ficou e tudo, sempre passou por isso aí na família. Eu via, assim, a praticar. Eu tenho um tio que estudou música, toca violão, toca piano, estudou canto lírico e tal. E assim, como eu comecei com a música por causa da igreja, porque assim, meus pais não iam para a igreja, mas eu fui, sozinho. Um certo dia, um amigo meu foi lá a gente foi levar a chave da mãe dele na igreja. A gente tava andando de bicicleta de noite. Aí eu entrei, primeira vez numa igreja. Meus pais não me levavam pra igreja nenhuma. Então eu era um cara que não tinha uma religião, né? E aí um dia eu entrei e disse, poxa, legal aqui. Vi aquela música. O e ambiente. Aí, aí Deus é tão maravilhoso que um tempo depois eu fui morar na rua daquela igreja, cara. Olha pra isso. Aí eu fui, voltei. Aí, pô, aquela igreja que eu fui, comecei a ir sozinho. Isso é bacana. Né? E aí um certo dia o pastor, auxiliar na época da igreja, ele não tá mais lá, ele chegou e disse assim, rapaz, poxa, meu filho não tá vindo mais pra igreja, por que você não aprende a tocar bateria? Porque não tem baterista na igreja. Eu me lembro que eu paguei R$5 de mensalidade pro filho dele. Pra aprender. Aí comecei a tocar bateria na igreja. Só que todo mundo que cantava se afastou. Os caras hoje já voltaram, alguns são até pastores também. Mas como não tinha quem cantasse, não tinha como eu tocar bateria. Aí eu tive que aprender a tocar e cantar. E cantar, né? Eu me lembro que tinha uma livraria evangélica na frente da antiga Sargasso, próximo ao Hotel Lima. Lembro aí. Que era Jeová Jireh, o nome dessa livraria, não sei se você se lembra. Aí eu passei, peguei um papel voltando da escola, entrei para procurar alguma música que eu conhecia poucas, e encontrei lá, Vem com Josué lutar em Jericó. Aí eu me lembro que eram 3 notas, aí eu fui anotei, não foi nem no papel, eu anotei na mão, né? Porque hoje a facilidade é outra coisa, né? O cara hoje... na internet aprende tudo, mas naquela época, como aprendeu? Alguém te ensina, ou você vai para uma revista. Né? E aí, era difícil. Eu aprendi a tocar com as revistas que o meu pai tinha do Legião Urbana. Mas eu não tinha músicas da igreja. Aí eu aprendi. Legião Urbana tinha um modelo bem simplificado, bem simples, né? maravilhoso. Ali é proposital. Total. Ali, entendeu? Eles faziam para as pessoas. E aí eu fui e comecei a tocar na igreja, cantar. Me lembro a primeira vez que eu cantei, ainda bem que não tinha registro, ainda bem que não tinha celular, porque certamente foi muito ruim, que nem eu tinha ouvido, né? Só que tem um detalhe. Primeiro você começa, mas depois você melhora. Aí depois que eu comecei, aí eu tive o apoio do meu pai, do meu tio. Aí eu estudei violão clássico, né? Estudei canto erudito. Aí fui estudar música, teoria musical, partitura. Até que quando eu concluí todo o conservatório, eu cheguei à conclusão que o meu caminho não era estudar música clássica. Eu disse, rapaz, isso que eu já sei, tá bom. Eu preciso agora, tecnicamente, continuar evoluindo, mas na música popular mesmo, pop rock, que eu gosto e tal. Foi assim a história da música começou assim. Eu lembro de você depois já, quando... Não sei se eu fui gravar alguma coisa para minha irmã, cantando. Você estava no estúdio lá, fazendo trabalho. Eu lembro você trabalhando lá nesse local, e no estúdio você fazia só música religiosa ou qual era a outra? Eu fazia jingles comerciais. Ah, entendi. No estúdio, jingles comerciais. Música secular, sim, só acho que devo ter feito alguma participação mais instrumental mesmo. Mas tudo que tinha que usar minha imagem, como eu comecei muito cedo, e desde muito cedo eu entendi que eu não estou aqui por acaso. Tem uma função, né? Eu tenho um propósito. Eu estou vivo por um propósito. Eu me lembro que aos 14 anos minha mãe chegou para mim e disse assim, filho, quando eu descobri que eu estava grávida de você, eu fui a uma clínica de aborto. Paguei o aborto, entrei e na hora que ia acontecer, meu coração bateu acelerado, eu saí chorando. Naquele momento a gente se abraçou, chorando. E ela foi honesta com você, Foi. E uma mãe maravilhosa, sempre me amou, sempre cuidou de mim, minha mãe viva, graças a Deus. E aí ela chega pra mim, no meio daquelas lágrimas eu comecei a dar risada. Ela disse, por que você tá sorrindo, filho? Eu disse, é porque tem uma parte da história que a senhora não sabe.
Ela, mas como se eu nunca contei isso pra ninguém? Que história é essa? Que parte é essa? Eu disse, é porque quando a senhora pagou aquele valor para interromper a gravidez, alguém disse, eu paguei um preço mais alto pela vida dele. Então, todo dia, eu não sou um cara, eu sou uma pessoa comum, mas existe algo muito marcante há muitos anos da minha vida. Há muitos anos. Eu durmo e acordo com a consciência de que eu não sou um pagador de boletos, que eu não estou aqui para só ir vivendo, não. Eu tenho um propósito. Eu estou aqui nesse momento com um propósito. Isso é o que me dá energia, isso que me dá força, isso que me dá foco. É por isso que eu estou aqui nessa tarde, entendeu? Não é só... Eu sou um cara de negócio, a gente falou antes aqui de começar, tenho empresa, a gente pode falar sobre isso, sou empreendedor, faço um monte de coisa, pastor, tal. Mas eu estou aqui para honrar a Deus e edificar pessoas. Então, eu tenho essa consciência, né, de que Deus me conecta às pessoas. É impressionante. Eu poderia passar horas aqui te contando de conexões totalmente improváveis que eu simplesmente conheci. Num aeroporto, ou um cara que fala e o outro me liga e tal. Daqui a pouco eu estou na mesa de um cara extremamente importante. Isso são muitas coisas, não dá nem para eu contar. E o que eu enxergo é que o próprio Deus cria essas conexões para que eu possa cumprir esse propósito. E há quem diga até que eu tenho vivido muitas coisas, mas a impressão que eu tenho é que eu estou... Sabe, na Copa do Mundo ali tem a linha, né? O cara fica aquecendo. Isso. Eu estou ainda no aquecimento. Tá ali no aquecimento. Eu ainda não comecei a jogar, não. O jogo está começando agora. Né? Tudo que eu vivi até aqui, sou muito grato por tudo. Tem um monte de coisa para testemunhar, de eventos, de viagens, de pessoas, de conexões, de milagres. Mas a história está começando agora. A coisa... Tem algo muito grande que Deus tem me mostrado que vai acontecer nos próximos anos. E eu estou aqui com o único objetivo de cumprir esse propósito de alcançar milhões de pessoas. É por isso que eu vivo. O que eu vejo, já conheço de você, a maneira que você, por exemplo, no detalhe, você cuida do seu cabelo, sempre foi assim. Você cuida da sua imagem, de manter sempre... Né? E não é meu caso, eu sou um cara... Assim, não é questão de ser simples, porque você é um cara simples. Apesar de ter uma imagem mais bem alinhada, vamos dizer assim, você traz... Porque o ser humano, ele vive muito, não é... A gente não vai entrar nesse negócio de aparência, mas para você atingir o coração da pessoa, entrar na mente da pessoa para passar uma mensagem boa, você tem que vir com um brilho. Sim, verdade. E esse brilho, às vezes, tem que ser dessa forma também. Porque aquela pessoa que está ali no canto, ou que está sendo renegado, ou renegando também, né, a realidade, você atinge ele com mais facilidade quando você traz esse sorriso, essa maneira que você, né, bem limpo, você traz o cara para o seu lado com mais facilidade. Né? Você andando na rua, eu estou falando você, todo mundo, andando na rua, quando a gente vê, a gente fica com dó. Quando a gente vê uma pessoa jogada lá no canto. Né? Tem um aqui que mora aqui por perto, que sempre está nas calçadas. Um senhor. E eu já parei para conversar com ele. Tem casa, tem família e quer dormir na rua. Imagina. E vivendo de favor. Todo relaxadão mesmo, sabe? Aí eu perguntei para ele assim, rapaz, porque a gente fica curioso, né? Você tem família? Tem. Tá? E tem alguma briga? Não. Que coisa, hein? É porque eu gosto de ficar aqui. Mas você já as pessoas lhe oferecem ajuda, tal. Eu já dei dinheiro a ele às vezes. E aí ele disse assim, mas eu não estou em busca disso. Então, quer dizer, eu tinha que ter mais tempo para entender, né? Para procurar conversar mais com ele, mas deu para perceber que aquilo ali é uma opção, apesar de a maioria não ser opção. Sim. Às vezes o cara, e muitas vezes também o cara pensa que é uma opção, que ele decidiu e foi outras coisas envolvidas na vida, sistema e tudo, aqueles negócios que a gente pode falar uma hora, que levou ele para aquele lugar. Né? Porque o cara, às vezes, ele está tão perturbado que ele começa a se afastar de tudo. E, às vezes, ele acha que está fazendo o certo, e, às vezes, não é o certo. Mas essas pessoas você atinge com esse pensamento, com essa maneira de você ser, né? Que eu observo muito aí. Né? Você é um cara bem observador. Entendeu? Isso é importante. Eu penso que
essa questão que você falou de imagem, ela tem muito a ver com alguns pontos. Né? O primeiro ponto é a autoestima, né? Você precisa estar bem com você. O que você se sente bem. Acho que o primeiro... Porque a primeira comunicação que a gente tem é com a gente mesmo. E o visual também, né? Quando você chega a um lugar... Então, esse é o ponto. Ali... Exatamente. O segundo ponto é isso que você falou. O segundo é que você está comunicando também para o outro. Então, você está comunicando para você. Isso é comprovado mesmo cientificamente que você está se sentindo bem. E o segundo é para o outro. Né? Você, antes de você chegar, antes de você abrir a sua boca... a visão. A pessoa vai ver e vai chegar a alguma conclusão. O cérebro, ele não tem como ser diferente, não. Ele vai concluir alguma coisa, porque isso é cômodo. Você chega a uma conclusão logo. É confortável para o cérebro. É inconsciente. Ele vai buscar isso porque isso economiza energia. Eu já fiz uma análise aqui prévia, pronto. Já sei o que esperar. É assim. Eu, por exemplo, antigamente não usava barba. Hoje deixei a barba crescer. Aí teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, mas rapaz, essa barba não tá legal não, tá feio. Aí eu disse assim, e ele era religioso, não vamos falar aqui de qual é e tal. Aí eu disse assim, você acredita em Jesus? Por que ele podia usar barba e eu não? Eu sou filho dele, né? Sou um seguidor. Entendeu? Entendi. A barba é um detalhe. Naquela época se usava muito porque as pessoas não tinham acesso a fazer a barba mesmo, como a gente tem hoje. Né? Mas a questão de imagem eu não ligo, já sou um pouco diferente, porque eu não ligo muito, sabe por quê? Porque nessa cidade, eu gosto de andar muito aqui, principalmente pelo centro e na feira, esses lugares, tudo a pé. Todo mundo me conhece. Sim. Então, o que tinha do pessoal me aceitar, já foi. O pessoal aceita na boa, entendeu? Não, mas na verdade hoje a barba tá na moda, né? Agora grandes personalidades aí usam a barba. Barba, né? Entendeu? E aí, Eric, você com esse trabalho de música, né? Que foi a base de você acabar entrando na igreja, né? Se sentiu bem no ambiente. Teve... a questão de você trabalhar em outras áreas, né? Ser empreendedor e tal. Me conte um pouco dessa área de... Na ordem das coisas que eu faço, eu diria que a minha vida ela tem a prioridade espiritual, tem a prioridade física, né? De eu estar bem, tem a prioridade da minha família. Mas falando das minhas atividades, o primeiro lugar é a música. A música, para mim, tem um propósito. Eu sinto que nasci para isso me faz bem, isso toca pessoas, fura bloqueios, tem lugares que a música chega que a fala não chega, né? Tem lugares que a música chega que uma opinião política não chega, que um vídeo não chega, mas a música chega, né? Ela ultrapassa religiões e tal. Então a música para mim é uma prioridade. Depois da música tem, ou melhor, a música ela anda junto com o ministério. Então, sendo apenas cantando ou também pregando, eu estou levando a mensagem. Então, junto com a música, às vezes, ou na maioria das vezes, eu também levo uma mensagem, eu vou falar, né? Que aí entra a minha parte pastoral, né? Evangelística. Em segundo lugar, vem os treinamentos. Eu faço treinamentos de inteligência emocional. Já há quase 10 anos. Faço para médicos do governo do estado de Alagoas, faço para prefeituras aqui na Bahia, né? Fiz em Iambupe, aqui em Feira de Santana. E algumas empresas, até multinacionais, como Itaú e tal, faço treinamentos também. Paralelamente a isso, eu sempre desenvolvi o meu lado empreendedor. Não foi intencional, porque hoje está na moda empreendedorismo. Né? Todo mundo... Hoje você abre aqui seu celular, o que mais tem é empreendedorismo. Mas na minha época, eu entrei no empreendedorismo de novo, porque Deus me levou para o empreendedorismo. Vou te explicar. Eu comecei a namorar ainda finalizando a época de escola. Aí eu estava já fazendo algumas coisas no estúdio. Só que aquele dinheiro que eu ganhava ali não era suficiente para eu casar. Eu entendi. Eu casei aos 22 anos. Então a galera começou, né? E aí, vai casar? Vai casar como? Aí quais eram as opções que me deram? Alguém disse assim, rapaz, vai trabalhar na Ford. Eu dizia, cara, como é que eu vou trabalhar na Ford se eu passo o dia no estúdio, vou para a faculdade, de noite eu tô na igreja, que eu nunca faltei à igreja, era um cara extremamente ligado à igreja. Não casava, viajava muito, sempre viajei muito, né? Desde que eu lancei meu primeiro CD com 22 anos,
Cara, eu viajei muito, né? Ficar 20 dias fora, 15 dias, 30 dias. Então não dava para eu trabalhar numa empresa normal. Então a pergunta aí, como é que sobrevive se eu amo a minha esposa, né? Queria casar com ela na época. Aí foi quando Deus me apresentou esse universo, né? De empreender. Eu comecei empreendendo na área de projeto arquitetônico, projeto de incêndio, projeto ambiental. A princípio eu fazia tudo. E isso dava para encaixar, porque às vezes na viagem mesmo eu fazia. Mas com o tempo eu fui percebendo que estava sem tempo. Aí passei por uma crise, porque eu dizia, poxa, eu quero dedicar tempo à música, ao ministério. O que você gostava. O que eu amo. Que e agora isso que era só para pagar as contas, agora tá levando meu tempo todo. Aí eu quis já jogar fora. E aí foi em Alphaville com um amigo meu, que é empreendedor, que ele chegou para mim e disse, cara, você é muito romântico. Falei, por quê? Ele, cara, e quem disse que você tem que fazer, irmão? Delega, cara. Vai dar trabalho. Mas é melhor você fazer 1000 vezes, ensinar 1000 vezes e não ter que fazer mais ou fazer 1 milhão de vezes? Realmente. Né? Aí eu comecei a buscar isso, pedir a Deus em oração e fui montando uma equipe. Né? Nem todas as pessoas eu formei, graças a Deus, que formar dá tempo. Algumas delas vieram prontas, ou quase prontas, né? Que eu encontrei e tal. Então, há alguns anos já que essa parte empreendedora minha, dos projetos, que eu fiz engenharia também, né? Essa área eu consegui delegar. Então, hoje eu faço, sei lá, 10% do processo, mas fechamento, idealização, a parte braçal eu tenho uma equipe que me ajuda. É interessante. Só para não esquecer. E hoje eu sou coordenador, já há quase 10 anos, de jovens da Igreja do Evangelho Quadrangular na Bahia. Então também isso gera um tempo. No caso, você é pastor. Sou pastor. Pastor, né? É como você estava me dizendo, que tem uma dificuldade de você... o pastor titular fixo, que chama. né? Fixo, né? Eu não sou o pastor presidente de uma igreja. Porque o pastor presidente de uma igreja ele tem que estar todo dia. Todo dia. E aí suas obrigações... Eu tenho uma agenda muito extensa. Então hoje eu sou pastor auxiliar. Então além de ser pastor itinerante, eu sou pastor dos jovens na Bahia, então coordeno os jovens, e sou pastor auxiliar em uma igreja local. Deixa eu ver. Então, no caso, você gostou do ambiente, já veio com coração de músico, se envolveu, juntou tudo. Isso. Né? Hoje você usa a música para abrir os corações, né? E trazer os olhares, né? A atenção, né? A atenção para o que você quer para uma mensagem. Dar de mensagem. Teve um estudo que foi feito com relação a um grupo. Isso aí é questão de namoro, né? Mas para você ver como é que as pessoas se interessam mais para o cara que traz a música do que um cara normal. Vamos dizer assim, né? Isso é um fato, cara. O cara com violão, nessa pesquisa, faz tempo que eu vi isso. Ele, num grupo de jovens, ele chegou com violão. Ele virou o centro das atenções, né? Daquele grupo, até para arrumar namorada, tudo para ele foi mais fácil. Só porque ele chegou com violão, tocou umas 2, 3 músicas. Entendeu? E a música tem esse poder, né? Independente do estilo da música, né? Ela tem um poder rapaz, sobrenatural. Eu hoje vou te contar uma coisa muito pessoal. Eu hoje estava numa mesa muito importante pela manhã, né? E uma pessoa muito importante e muito cheia de compromissos me dando uma atenção absurda. O cara chegando, abrindo um computador e mostrando um negócio. Rapaz, aquilo. Eu disse, cara, ele não faria isso pra qualquer pessoa. Não é porque ele é ruim, é porque não dá. Ele tem uma demanda muito grande. É impossível, humanamente falando, uma pessoa com tantas demandas parar pra bater um papo, explicar. Não vai, não. Você primeiro nem fala com o cara. É complicado. E aí, o que me fez chegar até esse cara? Né? Foi essa escadinha. A escadinha de quê? A música. Aí depois a música me torna um cara mais conhecido. Aí as pessoas me ouvem. Um negócio... Né? Foi uma escadinha. Por exemplo, por que hoje eu sou ouvido no que eu falo? Porque um dia alguém me ouviu cantar. Aí, deixa eu ouvir o que ele tem a falar. Aí eu melhorei nisso, porque a gente vai melhorando, né? A gente vai estudando, vai lendo, vai ouvindo outras pessoas, vai se analisando. E hoje, aí tem a questão, né, do que a gente traz de mensagem. Porque mais importante do que o mensageiro é a mensagem. É o que eu tenho observado, por exemplo, eu vejo a sua rede social, nas redes suas, tá lá no Instagram, 131, 135 mil seguidores.
eu analiso porque a gente vive nesse meio, a gente tem que estar sempre abrindo o olho e prestando atenção em tudo. O que traz esse povo vir a seguir você é o conteúdo. É exatamente esse conjunto de coisas que você tá me falando aí. E aí, às vezes, eu não com um tom de crítica de destruir ninguém, mas aí eu vejo pessoas que estão buscando esse caminho, né, de seguidores, vamos dizer assim, mas tem pouco conteúdo. Inclusive, Rui, só para fazer uma observação, que o quanto que a gente tem que estar ligado nisso, porque assim, vamos lá, eu me lembro na época do Orkut. Ah, lembro. Né? Eu tinha um celular, tinha aquele tecladozinho assim. Eu lembro. Eu fui um dos primeiros caras que eu usei Orkut, assim, de quem convivia comigo, né? Cara, eu só postava música naquele período. Aí teve a migração para Facebook, agora Instagram. Foi. Nos últimos tempos, eu vou te dar um número que talvez você vai se surpreender. Só com aquele corte que você falou agora há pouco. Nós vamos falar sobre isso. Só com aquele corte do Youngcast que eu falo, que o homem que tem que amar a mulher, eu ganhei no mínimo uns 40 mil seguidores. Com aquele corte. Mas entenda, foi um curto espaço de tempo. Pra eu chegar a 80 mil, quantos anos? Aí em um ano, eu ganho mais 50. Com o quê? Basicamente, não só aquele, porque viralizaram outros. Eu entendi. Mas sempre de fala. Eu não viralizei até agora um vídeo cantando. Olha que coisa, cara. Entendeu? Eu entendi. Então, tem uma música que Vem do Alto, que ela é muito conhecida. Eu vou... Jaraguá do Sul, por exemplo, sempre que eu vou lá, a galera canta nas igrejas. Tem alguns lugares que canta essa música, Vem do Alto. Mas assim, falando de internet, eu não viralizei cantando ainda. Eu quero viralizar, eu tô trabalhando pra isso, né? Vou lançar uma música nova agora e tal. Mas você vê que coisa, né? Eu começo com a música, vou falando, daqui a pouco tô num podcast, falo sobre um tema, bufo aquilo que gera o interesse de milhões de pessoas, né? Aquele recorte bateu. Só que eu contei... Somando 6 postagens, dá 60 milhões. 6. Pô, legal. Isso aí só 6. Agora são milhares de outras que eu não tô contando. Milhares mesmo, porque uma vez tentei contar, não tem como. Sim, já que a gente entrou nisso aí, vamos mesclar um pouco nisso aí. Quando você falou sobre esse assunto, que eu vi lá, eu queria que você trouxesse para aqui, a questão da Bíblia, né? Com relação à mulher, homem e mulher, né? Né? Lógico que eu queria que você falasse outras coisas, né? Que você aprendeu através da Bíblia, que você queria trazer para a gente aqui. Mas aquele momento ali eu achei interessante. Você vê que o que eu foquei foi exatamente... Eu não sabia que tinha dado esse... Não sabia que tinha dado uma Mas aí o que eu grande. foquei foi aquilo. Então, quer dizer, milhares de pessoas teve o mesmo pensamento de olhar, por que ele falou isso? Isso. Aí eu entendi o que você quis dizer. Né? Entendeu? Aí a questão... Queria que você repetisse aí, né? Essa questão do homem, né? O ser homem e a mulher. Como é que é essa relação? O que eu disse foi o seguinte. Deus não manda a mulher amar o marido. Não está na Bíblia. Não manda. Deus manda o marido amar a mulher. Por quê? Eu disse que um dos motivos é que há na mulher um dispositivo tão poderoso de reciprocidade que uma mulher amada, uma mulher honrada, uma mulher respeitada, ela certamente vai retribuir isso pro marido. Não é que a mulher não tem que amar. Eu acho que amor quanto mais amor, melhor, né? No relacionamento. Mas quando Deus dá esse comando através... Efésios capítulo 5, quando Paulo diz, né? Maridos, amai. O amai é no imperativo, né? As vossas mulheres. O que ele está dizendo é porque o marido, ele é o líder. E ser líder não é mandar. Ser líder é prover. Ser líder é dar direção. Ser líder é ir primeiro. É fazer primeiro. Não é esperar que o outro faça. Não é cobrar do outro. Amor não se cobra. Amor se entrega. Né? Então, eu acho que agora analisando o corte, o que eu penso foi o seguinte. Eu estava naquele podcast para falar de inteligência emocional. Foi o primeiro podcast que eu fui lá. Né? Tem 3 completos lá, eu te disse. E esse foi o primeiro. Então, aquele corte, eu não lembro exatamente por que eu falei, mas eu acho que eu tava falando da minha esposa, no meio do negócio. Né? E tem a ver, por exemplo, se você é um cara, tá casado, a maioria das pessoas tem sua esposa, tem a namorada, alguma coisa. Então, essa questão emocional, ela não é só no trabalho, né? Não é só na rua,
no estudo. Ela começa ali na família, né? Com a esposa. Com certeza. Se ele tiver o equilíbrio ali... essa questão da inteligência... Com certeza. E, vai inclusive, fluir. você estando bem na sua casa, o resto também vai estar melhor, né? Exatamente. É uma base, né? É uma estrutura, um Acho que alicerce. é por isso que entrou esse assunto. Isso. Agora, o trabalho que você vem fazendo com relação a essa inteligência, né? Emocional, que eu sempre me interessei muito por isso. Né? O que você tem a dizer, por exemplo, no mundo de hoje, né? Que está muito... Né? Tudo é debate, a internet hoje domina tudo, né? E tem muitas pessoas que não estão preparadas para isso. Né? Cada pessoa é um caso, né? Sim. O que você diz assim disso? Sobre inteligência emocional? Mas, esse termo, ele foi criado por Daniel Goleman. É um psicólogo de Harvard. Ele tem um livro que o nome é Inteligência Emocional. Um livro azul com letra branca, né? Ele define como a capacidade que você tem de ter a emoção certa, na hora certa, na intensidade certa. Uma outra definição de Daniel Goleman mesmo, que ele diz, é que inteligência emocional é a capacidade de você conhecer a si mesmo para extrair o seu melhor e conhecer o outro para extrair o melhor do outro. Então essas são as duas principais definições de inteligência emocional. O que a gente percebe hoje é que as pessoas têm dificuldade de se conhecerem a ponto de identificar o que eu estou sentindo com consciência. Por que eu estou sentindo isso? O que eu deveria estar sentindo? São perguntas que parecem tolas, mas não, tem tudo a ver. Por que eu estou me sentindo assim, cara? Como eu deveria estar me sentindo? Porque eu poderia estar me você tem sentindo. que se conhecer, né? Isso tem a ver com autoconhecimento. Se não conhecer assim suas deficiências, suas qualidades. Exatamente. E todo mundo tem qualidades e defeitos. Hoje minha filha mais nova mostrou as notas dela, né? Eu tenho 2 filhas, uma de 12 anos e uma de 7, que fez 8 agora. Aí essa de 8 anos, que é a Helena, ela mostrou hoje as notas dela. E só 8, 9, 10 e ficou chateada, porque ela queria tirar só 10. Falei, filha, nem eu tirava só 8, 9, 10. Falei pra ela, né? E já a de 12 tirou as notas mais baixas. Tirou algumas notas mais baixas e outras mais altas. E eu disse a elas, né? Peguei na escola e estava indo andando, orando no carro. O carro eu gosto sempre de, quando eu levo ou busco, ir na hora de dormir ou na hora do almoço. Sempre em alguns momentos do dia, né? eu busco fazer uma oração ali e tal. Isso é uma prática, né? É um estilo de vida. Sei. Não é um hábito religioso, eu considero um hábito terapêutico, cara. Não é medo, não é só... eu gosto de falar com Deus. É a sintonia, né? Eu tô ali falando, ele tá aqui comigo agora, entendeu? Com a gente. Não é isso? Tem a sintonia. Né? E aí eu fui falando. E aí no meio da minha oração no carro, eu disse sobre a minha filha, as duas. Agradeci pela mais nova, agradeci pela mais velha. Explicando aí com inteligência emocional que todo mundo tem os seus pontos de melhoria e os seus pontos fortes. Então, não há nenhum tipo de ser humano, nenhum perfil comportamental, que é um outro episódio que a gente fala em outro momento. Não há nenhum perfil comportamental, não há nenhum tipo de ser humano que tenha só virtudes. Entende? Às vezes a sua maior qualidade é o seu maior defeito. Olha que coisa. E às vezes o seu maior defeito é a sua maior qualidade. Como assim? É uma questão só de dosar. O mesmo vírus que mata o cara é o mesmo que se coloca no cavalo, né? Tipo o soro antiofídico, né? Da cobra. Sei. O veneno da cobra. Aquele mesmo veneno que você bota no cara, o cara morre. Gente. É o mesmo veneno que vai ser colocado no cavalo, que vai produzir o soro antiofídico para pegar aqueles micro-organismos e colocar e salvar pessoas. Então, o mesmo cara que fala muito e fala bem, porque fala muito, porque a vida toda fala muito e raciocina rápido e fala... Esse cara, se ele não souber ouvir, ele é ruim de uma conversa. Porque por mais que eu seja bom de falar e você goste do jeito e do que eu falo, mas se eu só falo, você não vai gostar tanto. Porque um diálogo, ele precisa ter um momento de ouvir. Né? Do mesmo modo, o cara que ouve bem, né? Pessoas estáveis são boas de ouvir, por exemplo. Pessoas influentes são boas de falar. Mas o cara que é estável, se ele não desenvolve o falar, ele não tempera a conversa.
né? Tem que ter um equilíbrio, né? Exatamente. Para poder ser perfeito. Então Você isso tem a ver com inteligência emocional e você se conhecer. Tem livros aí, vários livros. Tem a Arte da Guerra, por exemplo. Como é que você vai conhecer, por exemplo, você vai ter uma guerra com um inimigo. Você tem que primeiro conhecer a si, suas virtudes, suas qualidades, suas deficiências para se proteger. E aí você conhece a mesma coisa do inimigo. Aí você tem mais chance do que se o inimigo vem com o olho fechado, não quer saber de nada, é igual dar, vai na força. Às vezes você com um grupo menor, você ganha a guerra porque você fez uma estratégia mais emocional, com inteligência, né? Essa questão de o cara corrigir as falhas, você falando, eu lembrei, por exemplo, Pelé, ele chutava com a direita. Ele é um cara que chutava direito pequeno. O pai pegou e disse, não, você tem que chutar com a outra perna também. E aí ele treinou tanto à esquerda que todo mundo pensava, eu também pensava que ele era canhoto. Mas ele, em Nova York, dando uma entrevista pro cara, ele falou isso aí, que não, que eu não sou canhoto. Entendeu? Né? E a qualidade dele batendo falta, chutando, dando passe, tudo. Entendeu? E a gente, os mais inteligentes, ou às vezes até inconscientemente, o cara corrige sua falha, às vezes, sabe? Sim, analisando, né? Na música, todo mundo. Eu, por exemplo, a gente que toca, vamos dizer, guitarra, ou violão, que gosta, que está sempre... Você está sempre buscando corrigir isso, a limitação, limpo, né? a limitação, corrigir, né? Por isso que eu falei, né, que eu me interesso muito pela inteligência emocional. Teve o caso do rapaz aí que ele era policial, e a moça também não sabia, disse que ela é candidata aí, né, de um partido, e que por causa de um sofá, e que ele foi entregar, e depois ele disse que não ia entregar mais porque tinha um negócio para subir, ele sozinho não podia subir com aquilo que era muito pesado. E aí ela pegou nele, brigou, teve um monte de coisa. Pelo menos o que tem na filmagem, não tem ele agredindo ela. Sim. Ela fez de tudo, deu tapa, fez tudo, e o cara aqui segurando ela, com calma, né? Ele manteve uma... Porque geralmente as pessoas é momento. Quando eu vi um delegado falando... Delegado não, é um advogado falando que todo mundo tem a capacidade de matar. Aí ele falou assim, pense aqui que você chega em casa, tá uma pessoa matando sua esposa, sua mãe, estuprando, batendo e tudo. E você com a arma na mão. Você vai acabar... Você vai fazer uma besteira, né? Vamos dizer assim, tirar uma vida, né? Que não deixa de ter. Mas aí cada um tem um limite. Isso. E esse limite vem com a vida dele desde pequeno, vamos dizer, a vida dele em sociedade. Ele, às vezes, desenvolve essa inteligência emocional sem fazer curso nenhum. Sim, com certeza. Né? É a maneira como você vai reagindo às coisas da vida. E, às vezes, o cara não reage em nenhuma situação. Eu, por exemplo, já passei várias situações assim de intriga em alguma coisa e tal. Teve uma vez aqui, numa festa aí da cidade, que eu estava lá trabalhando e aí um cara pulou na minha frente e disse, você quer ruim? Sou. É porque minha esposa está sendo prejudicada por causa de você, de um trabalho que eu estava criando umas dificuldades para ela entrar num setor. Né? Estou falando assim para não trazer. Eu, na maior calma do mundo, pô. Minha esposa estava junto. Eu disse, rapaz, eu desconheço isso aí e tal. Fui conversando. Esse cara hoje é meu amigo. Quer dizer, eu vou querer dar uma de machão. Teve tempo de eu treinar boxe, treinar um monte de coisa aí e tal, quando era lá no sul, quando eu morava lá. Mas tudo tem seu momento, né? E aí você tem que evoluir. Né? Essa questão sua aí de você trabalhar com inteligência é uma coisa muito, né, honrada, né? Falar em honrada, esse livro seu, que é um dos outros, né, que você disse que tem mais, Amor e Honra, o que você colocou nesse livro? O que você colocou lá? Qual foi a sua ideia de chegar a esse livro? Esse livro nasceu, eu vinha já escrevendo 2 outros livros, que é Inteligência Emocional e Neurocomunicação, e o primeiro livro, que era o VIP, Visão, Identidade e Propósito. Já estavam prontos, já estava para lançar os 2. O VIP eu já comecei a escrever antes da pandemia e tal, já estava pronto. E o Inteligência Emocional e Neurocomunicação, comecei a escrever tem uns 3 anos. Quando estourou aquele corte, eu vi a necessidade das pessoas de conhecer mais sobre esse assunto. Amor,
e honra. E aí, com base nisso, eu analisei a minha história, né, o que eu vi de erros e acertos dos meus pais, né, e da minha própria vida. Naquele livro tem códigos que eu aprendi na Bíblia, todos eles são bíblicos, mas não necessariamente o livro não é um livro que eu falo da Bíblia. Os princípios de vida estão na Bíblia, né? Então, naquele livro estão ali algumas coisas da minha vida, algumas coisas que eu vi a minha esposa acertando e resolvi transcrever isso, né? Dizer ali, o bacana daquele livro é que eu não só digo o que é, eu mostro como é que eu cheguei àquela conclusão, entendeu? Então, o legal desse livro é esse. Então, eu mostro, não é? Verão, eu estava no verão, eu estava no inverno e dentro do carro e aconteceu tal coisa. E ali eu pensei isso, eu senti isso. E aí a pessoa tal falou tal coisa. E ali eu percebi tal princípio. É assim que o livro foi construído, né? Princípios práticos. Eu entendi. Então, o que a gente passa no livro é amor não se constrói só com palavras. Amor se constrói com decisões diárias, que são demonstradas de diversas formas. E que uma das formas mais fortes de se demonstrar amor é através da honra. Então, essa é uma das coisas que eu falo no livro. Um livro muito bacana, falo sobre... o último capítulo, por exemplo, do livro, eu gosto muito, que é o segredo protege a bênção. Eu encerro o livro com essa... Bacana. O livro é muito bom, o livro está muito bom. Hoje já estamos com ele sendo vendido há alguns meses no formato digital, enquanto a editora, Autor da Fé, está terminando de fazer as impressões físicas desse livro. Porque tudo começa dentro da própria casa, né? Relação de família. Sim. Marido, mulher, filhos, etc. Eu não sei nem por que tem gente que não valoriza muito a família, entendeu? A família é básica. Mas aí você vê que a pessoa, geralmente... Tem pessoas que vivem sozinho e vivem muito bem. Vai ter problema quando envelhecer. Né? Porque hoje a gente tem pessoas que têm uma família grande e quando está bem velho, todo mundo se afasta dele. Aí tem que estudar, né? A relação que ele teve com a família, como é que foi, como é que não foi, e por que esse comportamento dos filhos, né? Levar para um asilo, tirar de perto, não ter paciência de ter que dar um mingau na boca do pai ou da mãe, né? Entendeu? Isso aí é muito difícil. Eu tive um pai que faleceu há um tempo atrás, em que minha família se concentrou toda nele, né? A gente ficou mais de 5 anos com ele na cama. Entendeu? Eu botei câmera, né? Como a gente trabalha na área, eu botei as câmeras. E ele ficou num lugar, na casa dele, a sala era grandona, mudou a sala, virou uma área de hospital, né? Tinha uma enfermeira que cuidava dele durante o dia todo, mas em casa. E aí até teve um dia que eu socorri ele, que eu tô num monitorzinho pequenininho, deixava ligado dentro do meu quarto. E aí eu vi ele se batendo. Tava vazando líquido dentro dos pulmões, né? Perdendo. Tava morrendo afogado no seco. Imagina. E aí eu corri, fui lá, né? Que é vizinho, né? Corri, fui lá, peguei, botamos no carro, levamos para Santa Helena aí. E aí foi que salvou ele. Mas essa atenção, as pessoas... Eu perdi uns 8 quilos nesse período aí. Fácil. Entendeu? Mas não foi só eu, aí minhas irmãs, todo mundo participou. Meu irmão de Manaus via pela internet, ele via as câmeras e olhava meu pai. Entendeu? Meus 2 irmãos que moravam em Foz do Iguaçu, o mais velho que está vivo até hoje, e o que faleceu que morava em Manaus. Mas aí que eu estou falando, aí a gente vê muito isso, mas a gente também não tem como julgar, porque a gente não sabe como é que foi a convivência, como é que foi a vida. E esse livro seu, eu observo que você utilizou o que está em volta de você, né? Seus sentimentos, suas percepções. Isso. Que fez com que você criasse esse livro. Esse livro foi o último, né? E os outros qual foi o tema? Qual foi Inteligência Emocional e Neurocomunicação. Pô. E o outro, VIP, Visão, Identidade e Propósito, que é dessa pulseira aqui, ó. Visão, Identidade e Propósito, que é o nome de um treinamento que eu faço de imersão. Eu fiz ele, inclusive. Essa viagem que eu fiz agora para Manaus, a gente teve ministração, eu cantei e preguei.
Mas no domingo de manhã eu fiz um treinamento lá. Chamado legal. Visão, Identidade e Propósito. Então, quer dizer, existe essa questão de empreendedor. É lógico que você tem que manter a família, né? Então, no caso aí, esses cursos você tem valores, né? Que vêm para você, né? Eu fiz algumas turmas, inclusive aqui em Camaçari. Várias empresas aí enviaram pessoas, enviam quando eu faço. É porque, às vezes, por causa da agenda, eu acabo não fazendo muito. Eu entendi. Eu ia fazer agora, mas estamos num momento de muitos shows. Ah, entendi. Então, eu tô vivendo esse momento, parei os cursos, estou entregando uma mentoria que eu vendi. Vou entregar agora o último encontro, vendi em janeiro. Eu fiz a mentoria Chave Mestra online, a galera fez, então se inscreveu. Aí estou terminando de entregar a mentoria. Mas é preciso entender para que lado o vento está soprando. Entende? Então, eu sei quem eu sou, eu sei qual é o meu propósito, mas esse propósito ele se manifesta de acordo com o lugar que você está. Eu entendi. Né? Então, o lugar que eu estou está soprando muito show. Vamos fazer show, então vamos fazer show. Ah, o show agora tá fazendo 2 por mês, eu tenho um final de semana ali, vamos fazer a imersão. Aí dá para fazer. Isso tá no meu radar porque eu gosto de ajudar as pessoas com essas imersões. O bom de você é que você é um cara ativo, né? Sim. Ativo. No caso aí, por exemplo, sua esposa, ela participa desses movimentos, ou ela é mais caseira, igreja? Rapaz, ela é meu braço direito em tudo isso que eu faço. Em todas as coisas. Vamos lá, os shows. Ela me ajuda desde o figurino, deixa eu ver, ideias, algumas coisas de produção, de que tem que mandar fazer, né? Camisas, gerenciar as coisas, porque a parte de show a gente tem uma equipe bem certinha mesmo, assim. Né? É bem produzido. O cara sozinho não faz tudo. Então, né? Da parte de treinamentos, mais ainda. Ela é ainda mais ativa, porque ela vai lá, enquanto eu estou dando treinamento, ela que está vendo as inscrições, ela que está fazendo as inscrições, né? Ela que está gerenciando os acontecimentos. Enquanto eu estou ali, coisas estão acontecendo, né? Ela faz isso. A parte de projeto, a empresa de projetos, ela já foi mais ativa por um tempo. Aí, como a gente conseguiu uma equipe, então hoje, também delegou, né? hoje a parte de projetos, ela já foi muito ativa, ela já foi metade comigo. Hoje, como a gente tem outras pessoas, ela já não está tanto porque também ela tem uma empresa. Ela tem uma loja de refrigeração que ela herdou do pai. Ela assumiu tem 1 ano e meio. Na época eu até fiquei assim, amor, mas já faz tanta coisa. Ela, não, eu gosto. A loja foi fundada na idade dela. Então a loja... Para manter a identidade do ela pai. Disse, não, eu quero continuar. Então ela gerencia, não tão presente, mas gerencia. O seu caso é um pouco parecido com o meu. Por exemplo, você está vendo minha esposa ali operando tudo, né? Sim. Então foi assim, foi engraçado porque a gente tem quase 30 anos junto aí, entendeu? Já tem tempo. E ela ficava mais em casa, fazendo as coisas de casa, tal, no começo, e depois começou a andar mais comigo. E eu sentia a necessidade de estar mais junto. Isso. Eu mesmo, se você me vê andando na rua, a maioria das vezes está os dois juntos. Entendeu? Tem gente que fica observando, e, pô, mas como é que esses caras ficam, ou esse casal fica desse jeito? Tanto tempo junto. Por exemplo, eu falo uma piada, uma brincadeira, ela se acaba de rir ainda até hoje. Ou ela é bestalhada, ou ainda tem um valor, né? Porque assim, quando a mulher para de dar risada com suas piadas, o negócio você tem que procurar saber o que está de errado, né? Verdade. Então, é parecido, né? A gente teve isso, ela hoje já se envolve aqui, tudo comigo, a gente resolve tudo junto. Porque os problemas são os mesmos, né? Se o casal tá junto, o problema de um é o problema do outro. Isso. E vice-versa. Mas, então aí no caso, você já falou, tem 2 filhas, né? Pai e mãe, todos os 2 vivos, graças a Deus. Sim. Né? Eu tenho minha mãe que está ainda bem velhinha, mora lá no Limoeiro, não quis ficar morando aqui perto da gente. Depois que meu pai faleceu, ela quis ir para lá, para Carminha, que minha irmã também cuida dela com... Você tem quantos filhos? Eu só tenho 2 filhas, né? Não é com ela. Eu tenho 2 filhas também. E aí uma delas já me deu um neto. Entendeu? Mas o engraçado que foi... Você vê que o homem ele tem que evoluir, né? Olha só as besteiras que o cara faz, mas depois acaba sendo positivo. Por exemplo, tinha uma pessoa de Arembepe, teve uma filha minha. Aí foi uma coisa de namoro, né? Eu novo na época. Depois teve aqui
na Gleba, uma outra namorada, tá namorando tudo, engravidou. Entendi. E aí, você não vai dar fim, né? Que é uma coisa que a gente vê muita gente falando aí de aborto, inclusive quando estava fazendo direito, foi a minha última formação, teve uma apresentação lá que todo mundo defendendo o aborto e tal, e tal, e tal. Aí depois eu fiz uma apresentação que deixa um pessoal de cabeça baixa, né? Entendeu? Porque o aborto tem que ser no outro, né? Não é mim mesmo. Porque minha mãe podia também fazer isso e aí, né? E aí teve essa outra filha, foi a segunda que me deu o netinho, né? Tá aí. E parece muito comigo, né? Sim. Parece mesmo, até a maneira de ser e tudo. Eu lembro uma vez que ele apareceu com aquele cortezinho aqui, ele tá com 15 anos, com um cortezinho aqui, né? Aquele que o pessoal faz. Sim. Aí eu chamei ele assim e disse assim, olhe para mim, você tá vendo alguma coisa assim, tatuagem, alguma coisa diferente? Que eu não tenho nada contra, tem muita gente boa que tem tatuagem e tal. E muita gente que faz aquelas marcas inocentemente. Não sabe o símbolo que é aquilo, o que quer dizer, né? Aí eu expliquei a ele e tal, nunca mais. A gente foi no casamento de minha filha, né? Que ela casou com o segundo marido. Foi em Salvador, um casamento bacana e tal. E quando foi para o fórum ali e tal, para o lugar do cartório, aí eu fico observando ele, né? Não tem nada disso, cara. Tipo a nossa era mesmo, da nossa maneira de ser. Então isso aí eu achei bacana, positivo, porque a criançada de hoje, você tem um filho, o filho no colégio público. Fui fazer uma matéria ali no Mascarenhas, lá no fundo, nos lugares onde a gente passou, um cheiro de erva, de maconha. Aí eu disse, pô, a garotada. Aí, por exemplo, aí você vai, quando ela entra numa faculdade dessa federal, você perde o filho. Aí você não vai botar para estudar, tem que dar um jeito, tem que se formar. Mas se você não acompanhar, você está com as filhas pequenas aí, não acompanhar, daqui a pouco ela aparece com o cabelo todo colorido e lhe contestando. É isso mesmo. Isso é uma realidade, né? Uma realidade. E eu sou a favor da família. Goste de mim quem quiser, mas eu sou família, entendeu? Isso. Família é importante. Então, eu queria ir para a parte religiosa. Para você, vamos logo lá do início. Quem é Deus? É o meu pai. É o meu criador. Entendeu? É o criador de todo o universo. É o ser supremo de infinito amor, bondade e misericórdia. Eu vi um cara Suassuna, escritor, um cara muito interessante, um cara muito, muito inteligente e tal, muito simples. O pai dele foi governador, foi prefeito aí na cidade aí. Ele teve uma vez que ele fala, o cara perguntou de Deus. Eu achei interessante uma parte que ele fala assim, que isso aí está na internet, qualquer um pode ver, tem lá completo. Mas ele falou que se Deus não existisse, no caso assim, ele falou assim, se Deus não existir, a existência não tinha... Qual é o motivo da existência, se não existir Deus? Aí o ser humano, ele acredita em Deus mesmo sem conhecer o universo. Porque o universo, o ser humano não conhece ainda 100%. É infinito e tal. Mas aquele cara da roça que nunca viu que a gente está a gente está na Via Láctea, tem aqueles procedimentos de distância, a velocidade da luz, que eu estudo muito isso. Quando você começa, por isso que eu falei que a ciência sempre foi coisa de Deus. Sim. Pô, se Deus criador criou você com a inteligência que você tem, com a sua capacidade de desenvolver as coisas, por que você vai desacreditar? Né? Então, por exemplo, aquela conversa de que a ciência não acreditar em Deus, isso aí é papo furado. O cara falou, o avião subiu, o cara quer ser mais do que Deus. Nada a ver. É a ignorância do homem que não conhecia. Às vezes até o homem religioso não tinha muito conhecimento da ciência. E tinha medo da ciência. Isso. Quando o Papa chegou a falar, né, que não conheceu... Porque teve aquela época que surgiu a conversa de que o homem
veio do macaco, né? Não foi assim que rolou a conversa. O homem tem semelhança genética. Depois veio o desdobramento da genética e descobriu que é menos de 1%. Tem coração, tem pulmão, sim. tem tudo. Tem a limitação da desenvolvimento. Veio de uma linhagem, aí você pega um passarinho. O passarinho tem um coração parecido com o nosso, pô. Então foi uma fonte. Qual foi a fonte? Foi Deus, na verdade. Sim. Então a gente pode dizer assim, não, eu sou irmão de um macaco. Porque foi criado pela mesma mão. Nesse sentido, que eu acho que deve ser, né? Então a gente, às vezes, quando ele falou aquilo, eu achei bacana as palavras de Suassuna. E a gente tem observado aí cada dia descobertas diferentes da expansão desse universo, que é uma coisa absurda mesmo. Os caras estão dizendo, tem os negadores, né? Os caras que não acreditam em nada, entendeu? Que eu acho isso aí ignorância danada. O cara anda em cima da Terra, bicho, e não percebe que para cima não tem nada que segure ele para sumir no universo. É uma questão física, né? Que faz com que a gente esteja aqui em cima. É uma coisa muito... Você vê que o homem que aprende, por exemplo, a gente fala aqui no celular para o Japão, pô. É impressionante. Entendeu? Tem coisa que já, na verdade, o homem não criou, ele descobriu que já estava lá. Sim. Essa frequência, as frequências ultravioleta, tudo sempre existiu, tá lá, só esperando o homem descobrir. Por isso que eu falo que Deus... Sim, a ciência não nega a Deus. Pelo contrário, desde o início, a definição de que a vida só vem de uma vida pré-existente. Uma célula vem de uma célula pré-existente. E aí? E quem é o pré-existente? E quem é que veio antes? E antes do nada. Pois é. Então tem que ter alguém. Tem que ter uma força suprema. Um professor... Agora o nome que você vai dar... Alguns dão o nome de Big Bang. Né? Não que não tenha havido. E quem disse que esse haja... Quem provocou isso aí? Exatamente. E quando Deus diz haja, né? Aí eu que acredito na Bíblia, nós que acreditamos na Bíblia. Esse haja de Deus pode ter sido o Big Bang. Entende? Haja a luz. Demorou, a ciência diz demorou X tempo. E quem disse que não demorou? Se para Deus um ano viu, né? ou 1000 dias é a mesma coisa. Né? Então, essas coisas também não vejo negação de Deus, não. Eu vejo Deus em tudo isso. Porque o tempo, na verdade, é uma criação mais do homem, uma ideia de quantificar para criar um critério para a gente seguir. Sim. Tem mais facilidade de convivência e de tudo. Mas se você for ver as dimensões do universo, o tempo não é nada. O tempo não é nada, ele não tem como você... Como é que você vai botar o tempo que eu vou levar daqui para outra galáxia, Andrômeda? Entendeu? Isso aí, mas o cara... não, ninguém tem capacidade de dizer a distância. A tecnologia está aí, rapaz. Mudou, os caras têm pessoas hoje que não saem de dentro de um quarto só estudando, pô. Entendeu? Que é a capacidade quem deu a ele. Essa capacidade. Entendeu? E aí, Eric, a última viagem sua foi para Manaus, né? Sim. Agora. Mas aí, a nível de, assim, por exemplo, Brasil e fora do Brasil, teve algum trabalho? Rapaz, Brasil a gente tem viajado desde sempre, desde quando eu lancei meu primeiro CD há 17 anos atrás, que a gente viaja o Brasil. Fora, eu tive alguns convites, né? Mas ainda não fui. Eu tô com uma viagem agendada para os Estados Unidos no início do ano que vem. A primeira vez que eu fui convidado, eu tive o visto negado. É porque, na verdade, às vezes, a gente erra muito, né? Eu vejo, às vezes, as pessoas errar e fazer em cima da hora, né? O erro foi o seguinte. Eu fui convidado para uma igreja, eu gravei um CD em espanhol. Sei. Para essa viagem. Tem uns 10 anos isso. Aí, tava com a viagem marcada, tal, tinha um evento, tinha um cartaz, tinha um convite, uma igreja grande, nos Estados Unidos. E aí eu fui, tirei o visto, e na hora da entrevista, todo mundo que foi comigo teve visto aceito, só eu que fui negado. Por quê? Porque todo mundo falou o que tem que falar. O que tem que falar? Eu vou conhecer a Disney, eu vou conhecer o Parque Universal. Tem segredo, você tem que falar isso. Você tem que falar que vai fazer turismo. Você tem que falar que você vai gastar dinheiro lá. E eu não disse isso.
Eu fui com CD, mostrei. Eu acabei de gravar esse CD em espanhol. Aí você ia trabalhar, eles não vão. Fui convidado por essa igreja. Tá aqui, eles vão pagar tudo e tal, mas aí ele não quer saber. Ele não ouviu a palavra-chave. A palavra-chave é, eu vou gastar no seu país. Aí ele... Certamente. Mas agora eu já aprendi. Aí eu tô com... Agora tá resolvido. Por exemplo, tem o Green Card, né, que o cara recebe lá, depois de um tempo lá, mas isso, as pessoas estão discutindo aí agora do filho de Bolsonaro, que recebeu um Green Card, eu achei interessante, mas é que os caras não sabem, fica discutindo, e quem sabe, às vezes, distorce para interesse político, fazer as coisas dele. Mas eu, analisando, o cara que chega lá, Humberto Heller, que teve um contrato na TV aqui com a gente, por 6 anos lá, ele me mostrou o dele, né? Tal, tinha. Mas o que? Ele tinha uma empresa lá. Sim. Isso aí habilita ele ter o Green Card. Sim. No caso, o visto é uma coisa, né? O cara passar 30 dias, até 6 meses lá, né? Turismo. E tem o Green Card, que você só não faz votar, mas você tem todos os direitos de um cidadão americano. Lá, e aí a gente estava vendo que uma coisa que eles aceitam é um trabalho para visto no caso, trabalho permanente. Se você tivesse um contrato permanente para ficar lá trabalhando e tudo, depender de quem pediu, que eles lá pedindo, aí eles poderiam liberar. Mas, sim, tem várias formas. Mas se for para poder... Por isso que Trump agora, por exemplo, é um dos governos que estão pegando muito no pé disso aí, né? Sim. Tá, o negócio. Aquele Big, que está muito na internet, mas ele é só brincadeira, tal, é o estilo deles lá. Tá até para vir aqui o irmão dele, falei com eles aí, que foi para a Copa, foi um sucesso danado no estilo deles. Uhum. E ele é um anãozinho, tá, um cara muito bacana, e ele foi fazer o pedido 3 meses antes, muito em cima. Poxa. Aí foi uma agonia danada aí, não sei o quê, a mulher deu um papel para ele esperar e não sabe quando vem. Aí quando vir já acabou a Copa. Mas eu acho que alguém da embaixada, alguém viu, que viralizou, quando viraliza as coisas, aí liberaram para ele ir. Interessante. Agora, por exemplo, o que você tem para futuro? Né? O que você pensa no futuro da sua vida, né? Assim, pô, o que eu quero para mim? Né? Porque o que falo, quando eu falo assim, é para você e sua família, lógico. Né? Não, os projetos futuros são o seguinte. Primeiro, eu tô para lançar uma música nova chamada Deus Chegou Primeiro, ela já tá gravada. No Bahia Gospel Festival eu até peguei umas imagens, mas eu vou gravar mesmo o audiovisual, né? Já tá agendado agora para final de agosto. Então, primeiro passo é esse, lançar essa música, lançar o livro, né, físico, isso tudo para esse ano, né? Faremos um congresso agora dia 1º de agosto da Coordenadoria Estadual, em Salvador, já agora faltam 13 dias, né? Os próximos projetos, basicamente esses são os principais projetos. Provavelmente em dezembro eu farei uma imersão, que eu sempre faço no final do ano. Tem alguns investimentos que eu faço. Algumas viagens importantes que também já estão agendadas. E cumprindo o propósito, todo dia. O bom é que você faz o que você gosta, que você ama mesmo. Totalmente. Isso aí é fundamental para a vida. Muito conteúdo. Né? Eu, uma época, peguei assim, muito focado em conteúdo, muito. Aí dei uma pausa por causa dos shows, teve muitos shows, então eu peguei toda a minha equipe que me ajuda a produzir os conteúdos, botei para produzir os LEDs, porque o nosso show tem uma produção de audiovisual diferenciada. O meu show ele é todo sincronizado em vídeo. Entendeu? Então isso requer um Você tem vários clipes, né? Tenho. Teve uns que você ainda manda, depois você parou de mandar. É verdade. Mas você mandava para mim, eu botava na TV aí. Sim, eu me lembro. Aí. Lhe agradeço por isso. Né? Tem que voltar a mandar. Vou mandar. Manda aí, ó, tem esse aí que eu lancei, a gente bota aí, tranquilo. Combinado. Entendeu? Mandar. Porque esse projeto seu é um projeto saudável, muito bom, sabe? Sim. Que traz alegria para as pessoas. Qual a palavra assim que você, vamos dizer, nessa questão de Bíblia, a parte, né, evangélica sua, que você daria assim de mensagem? Vamos dizer, a pessoa que está hoje deprimida, cheia de problema, dívida e tudo, deve estar nos vendo aí. Sim. Tem gente de todo tipo, né? Qual a mensagem que você traria agora como pastor, né?
Quando Maria chega diante de Jesus e pede, né? Ela clama, ela intercede, né? Ela diz assim que o vinho acabou. Algo muito forte acontece. Jesus olha para ela e diz: ainda não é chegada a minha hora. Porém, ela chega para os criados e diz: fiquem atentos e façam tudo o que ele vos disser. O que essa mensagem nos traz? Jesus não disse que ia fazer. Jesus não prometeu nada a Maria. Mas Maria sabia que o não ia durar para sempre. Ela sabia que em algum momento Jesus ia fazer alguma coisa. A palavra que eu tenho para você é essa. O não vai durar para sempre. A resposta negativa não vai durar para sempre. Depois da noite vem o dia. Depois da tempestade vem a bonança. Depois do deserto vem a terra prometida. E depois dessa sua angústia virão os momentos de sorriso. Traga à sua memória tantas vezes que Deus já te tirou de situações talvez piores do que essa. Talvez você está me ouvindo e você pensou em se matar. Que o desespero foi tão grande que você disse: meu Deus, eu vou desistir. Mas acredite, o mesmo Deus que já fez no passado, o mesmo Deus que já curou tantas pessoas, o mesmo Deus que já tirou pessoas da rua e colocou como grandes empresários, é o mesmo Deus que vai te ajudar a pagar essa dívida. Para Deus, esse dinheiro que você está devendo não é muito. Para Deus, isso aí não é nada. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E se eu pudesse te dar uma dica para você praticar hoje, a dica é: use as suas palavras como agente de transformação. Manhã, tarde e noite. Declare não o que você está vendo, mas o que você quer ver. Declare. Se você está precisando de prosperidade, profetiza prosperidade. Está precisando de saúde, profetiza saúde. Está precisando de um casamento restaurado, profetiza um casamento restaurado. É o filho que está na droga, profetiza que ele vai ser uma bênção. Não importa o que você está vivendo, use as suas palavras como agente de transformação. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O que Deus faz para transformar uma terra sem forma e vazia em uma terra com vida? Ele usa a palavra. Porque vida e morte estão no poder da palavra. Tudo que pedis em meu nome, crendo, recebereis. Pedi, dá-se-vos-á. O que ligares na terra será ligado no céu. Então, use. O maior agente de transformação são as suas palavras. Use essas palavras. Porque não importa onde você esteja, a luta vai passar e vai dar tudo certo. E já com essa visão assim, por exemplo, a gente vê muito a ciência, ela fala no efeito placebo, né? Uhum. Que eu acredito muito que é a fé. É a fé, total. Né? Total. Então, assim, por exemplo, uma pessoa hoje que está agora ouvindo você, que está enfermo, né? Qual é a palavra que você traz para essas pessoas? Porque tem muita gente que tem gente que tá enfermo e nem sabe, né? Sim. Palavras. A palavra, Jesus chegou para uma pessoa que estava há 38 anos no tanque de Betesda. Imagina quantos anos aquele cara tinha quando começou e quantos anos ele tinha naquele momento. Imagina a diferença. Ele entrou ali de jovem. Ele já não estava tão jovem assim. 38 anos depois. Jesus olha para ele e dá uma palavra. Levanta. Então, o meu conselho, minha palavra para você é que você profetize. Você profetize. Não importa o que o médico disse, o que o exame disse, o que você está sentindo. Não adianta questionar essas coisas. A pessoa tem que querer. A partir da pessoa. Você está sentindo, você está vendo, você está com aquela situação. O que você tem que fazer é profetizar a saúde. Acorda de manhã, profetiza a saúde, bebe água, respira. Para de se alimentar com alguns lixos, né? Tem gente que passa o dia todo assistindo só tragédia. Morte, tiro, facada, essa questão traição. Questão negativa. Só coisas ruins. Não, se alimenta de coisa boa, sabe? Ouve uma coisa engraçada, dá uma risada, né? Ouve uma música, canta, dança. Não tô dizendo que é fácil. Talvez você olha pra mim e você acha que pra mim é fácil. Talvez você ache que pra mim foi fácil. É porque você não sabe da história. Quantas vezes eu sorri querendo chorar.
Entende? Quantas vezes eu passei por situações que eu achei que seriam impossíveis de serem resolvidas. Eu já passei por situações que eram simplesmente impossíveis de serem resolvidas. Num nível maior do que a maioria de vocês que estão me ouvindo já passaram. De eu dizer assim, rapaz, agora não tem como resolver não. E Deus resolveu. E o que eu usei foi a fé. A fé e as palavras. E Deus simplesmente trouxe à existência o que não existia. Ele simplesmente, o telefone tocou. Simplesmente alguém fala alguma coisa. Agora, claro, enquanto isso, eu vou ficar parado? Não. Claro que não. Enquanto isso, tem aquele livro, né? Quem pensa enriquece, ou pense e enriqueça. É o mesmo livro, só muda o nome. De Napoleão Hill fala isso. Você pensar sobre. Então, como eu resolvo um problema? Eu penso. O que é o problema? O que fazer? Quais são as opções que eu tenho? Tudo eu resolvo assim. O motivo desse problema. É o motivo mais importante. Parabéns, Will. Por que eu estou vivendo isso, né? O que eu fiz para estar vivendo isso? Para eu não cometer de novo. Então, primeiro você analisa. Pô, eu estou vivendo esse problema aqui. Certo? O que causou esse problema? Para eliminar a raiz, a base. Isso, eu não posso continuar cavando o buraco, né? O cara às vezes tá no buraco, o primeiro passo é parar de cavar, né? O primeiro passo é esse, né? Porque às vezes o cara ele quer se livrar do buraco, mas ele tá cavando mais. Então primeiro para de cavar. Então por que eu cheguei até aqui? Pronto, beleza. E agora também não fica se culpando porque chegou até aqui. Beleza, entendi, bola pra frente. Porque ficar se crucificando, batendo a cabeça na parede, oh meu Deus, eu não presto pra nada. Isso não adianta. Culpar a mulher, culpar o marido, culpar a política, culpar... Isso é coisa de derrotado, gente. Me perdoe. A sinceridade, alguém tem que dizer isso pra você. Ficar arrumando culpado é coisa de derrotado. Foco na solução. Foco na solução. Aprendeu? Pronto, errei por causa disso. Beleza. Não vou mais cometer esse erro. Agora, como é que a gente sai daqui? Quais são as ações? Faz uma lista das ações e começa a fazer uma por uma. Você não vai conseguir fazer todas. Se você tentar fazer todas, você não vai conseguir. E leva você só consegue fazer uma por vez. Leva tempo, né? Você não faz 10 coisas ao mesmo tempo, você faz uma. Então, eu faço uma lista grande, depois eu boto ela em outro lugar, pego um papel. Hoje eu não uso mais papel, porque eu tinha tanto papel, tantos... Porque eu sou escritor, compositor, pregador, então papel é comigo, né? Muitas madrugadas, classificadores. Aí uma hora minha mulher disse, rapaz, tem que parar, que era muito pilhas e pilhas. Aí hoje eu uso um bloco chamado Evernote, que ele tem cadernos e pilhas de cadernos. Então eu organizo por assunto, entendeu? Por música. Então não perde, né? Fica lá tem lá e tudo é bem backupeado, pago, né? Para garantir. Aí o que acontece? Você escreve o que você pode fazer? Escreve, faz um brainstorm mesmo, isso. Aí depois você seleciona na ordem. O que eu vou fazer primeiro? Aí depois você pega esse papel aqui, guarda, e pega um limpo e escreve só essa única coisa. Tem um livro chamado A Única Coisa, muito bom por sinal. Você escreve só uma. Porque o seu cérebro ele cansa quando você vê uma lista gigante. Você fica cansado. Então você pega essa barreira, né? Cria barreiras. Aí você bloqueia, não sei por onde começar. Então você precisa de clareza. Você pega isso aqui, ó, bota do lado, escreve uma coisa só. Amanhã de manhã. Qual é a coisa mais importante que eu vou resolver amanhã? Aí você escreve e bota o horário. Pronto, amanhã, 7h30 da manhã, 8 horas da manhã, eu vou fazer isso aqui. Depois eu vejo o resto. Só uma coisa. Aí seu cérebro tem clareza. Aí de manhã você vai e foca naquilo. Né? Então é assim que se resolve os problemas. Porque, por exemplo, igual você falou aí, tem essa questão do placebo, tem a química negativa e a positiva. Total. A química positiva é como você falou, o cara sorrir, o cara vê as coisas positivas, corrigir tudo, vai corrigindo, ele elimina lá a fonte, o que aconteceu na vida dele. Se perdoa. E a negativa, a química negativa, ela muda. Total. Né? Ela produz química negativa mesmo no corpo. Com certeza. E aí é por isso que eu falo que é da fé, né? Eu falando de um jeito que a ciência fala. Química negativa, química não sei o quê. Eles falam assim. Mas, na verdade, quem criou essa química? Deus. Então, é fé. Não deixa de ser fé. Entendeu? Com certeza. Eu respeito a ciência, eu vim da ciência, eu sou um cara que tenho 2 formações acadêmicas e tal, e a gente estuda muito, aprende as metodologias,
aprende como é que ocorre o efeito placebo. A pessoa está doente, o médico disse que não tinha cura, e o cara se curou. Acontece direto aí, todo mundo está vendo aí. Verdade. Aí um lado fala que é essa química que altera no corpo. Isso aí está comprovado realmente. Sim. A química, conseguiram ver. Claro. Muda mesmo. Mas a gente tem que ir além disso. O que faz com que essa química... Quem criou essa química no corpo nosso foi o Criador, né? Sim. E como é o comportamento do cara que traz essa química para ele. A gratidão muda a química corporal. Sorrir muda a química corporal. Se alimentar bem muda a química corporal. Beber água muda a química corporal. Fazer atividade física. Abraçar muda a química. Rapaz, a endorfina com força. Abraçar, ficar 40 minutos abraçado com a pessoa que você ama, com a pessoa que você quer bem. Então, aquelas pessoas que vivem... Elogiar. Né? Fazer o bem. Isso. A sua química corporal muda quando você faz o bem para alguém. Pô. Isso é verdade. Isso é uma coisa que... Porque quando você se sente bem, você está liberando essas químicas. Uma vez eu vi um cara falando assim, se você soubesse o quão bom é fazer o bem, você faria por egoísmo. É porque você vai o bem ao outro, isso faz tão bem pra você, cara, que você não faz ideia. Você lembrou um vídeo que eu vi, que era um vídeo até científico mesmo, que fala quem é você. Depois, eu acho que na internet tem isso aí, procure, que é interessante. Que as pessoas fazem as coisas para se sentir bem. Não é uma realidade. Não estou dizendo que as pessoas são más, são egoístas, não, mas existe essa questão. Sim, sim. Então, por exemplo, aparece o cara numa festa e tudo que acontece no corpo dele quimicamente, quando ele vê uma moça e ela também corresponde e tal, e ele está afim dela e começa a se aproximar e começa a viver junto. Sim. Tudo que libera nele de prazer. E aí ele perde ela. Ela se afasta dele. E ele está muito apaixonado. Qual é o tratamento que o médico dá quando a pessoa está numa depressão, numa ansiedade muito grande, porque o homem ou a mulher está sem o cara? Uma aluna minha, eu expliquei isso. Ela estava numa situação dessa, eu conversei com ela. Hoje ela é minha amiga aí, vejo ela sempre. Sim. E ela sempre lembra disso. Que o médico pega e dá antidepressivo, dá aqueles medicamentos que o nego pensa. Eu ouvi uma moça esse dia falando, não, o médico queria me dar diazepam. Eu sou doida? Não é isso. Não é isso. Ele quer tirar essa produção do seu organismo de química negativa. Isso. Certo? Ele estabiliza, não resolveu o problema ainda. Exatamente. Mas ele consegue diminuir vamos dizer assim, o prejuízo para seu organismo. Cortisol, tudo isso. Aumenta a dopamina. Aí você vê, Nelson Piquet quebrou quase todos os ossos do corpo quando teve um acidente lá na Fórmula Indy. E o cara passou 1 ano dando remédios bem controlados, remédios, drogas mesmo. Sim. E quando foi tirar, disse assim, agora você quer como? A gente tira de vez ou vai diminuindo? Ele falou, não, tira de vez. O cara decidido, né? Ele disse que tiveram que amarrar ele tinha dia que amarrava ele na camisa de força mesmo, para ele sair daquilo, que trazia uma tranquilidade, e a química boa, vamos dizer assim, né? Ele achava que dava conta. Mas... Então, quando o cara dá um presente para uma mulher que traz essa química boa para ele primeiro, na verdade, ele está fazendo para ele. Sim. Perfeito. Porque ele não quer que aquela pessoa se afaste dele, que traz essa química boa. Com certeza. Entendeu? O negócio, quando você falou isso aí, eu lembrei desse detalhe tudo, que é uma coisa até complexa, né? Para se entender, né? O bom que o cara entenda um pouco de fisiologia, estudo de química, tá, algumas coisas, para entender. Mas também não é tão complexo quando o cara para ouvir. Pô, rapaz, é isso mesmo. Por que eu dei um anel para aquela pessoa? Dei rosas? Dei um presente caro? Na verdade... Tem uma recompensa para quem fez. A parte do egoísmo. Que a pessoa fez, eu fazendo isso aqui, aquela pessoa vai estar do meu lado. Isso faz parte. E o ser humano é complexo pra caramba. É muito complexo. Entendeu? Inclusive, só para complementar, você falou de relacionamento, o homem, por exemplo, né? O homem que dá um presente, um homem que protege uma mulher, né? O homem que provê para sua mulher, aquilo impacta diretamente nos seus próprios resultados. No seu se sentir homem, entendeu? Tudo a ver. O desejo,
de um pro outro, né? O homem que tá segurando a onda, que é o homem da família. Né? Isso não só é bom para a família, mas é bom para ele. Né? Porque... O homem... Rapaz, todos os meus resultados, por exemplo, eles mudaram muito quando eu... Porque tem um momento da virada, né? Existe um momento da virada... tipo assim, quando eu casei, Thaís trabalhava e tal. Aí, quando nasceu a nossa primeira filha, aí ela ficou em casa. Ela ficou em casa por quase 8 anos sem fazer nada. Aí depois que ela voltou, hoje, agora, por exemplo, ela tá em casa. Tá assistindo filme, nesse exato momento. Né? Mas, assim, ela segura a onda comigo também alguns dias. Mas a chave virou. Quando eu disse assim, cara, o homem que vai segurar essa onda aqui, velho, sou eu. Com a força de Deus. Com a ajuda de tantas pessoas. Porque sozinho não vai. Inclusive dela, né? E muito dela, sem ela não dá. Mas o que eu quero dizer assim, a responsabilidade. Alguém tem que ter a responsabilidade. É dos dois? É, mas... Tem uma pessoa... Rapaz, cachorro de 2 donos morre de fome. Não é? E tipo assim... vou te falar mais. Quando nós casamos, ela tinha mais estabilidade do que eu. Por quê? Porque, você entendeu? Mas foi bom. Foi uma fase boa. Mas eu fui para outro nível na minha vida quando eu disse, deixe comigo. Repito, pelo amor de Deus, ela me ajuda e toneladas de vezes. Mas, no fundo, nós dois sabemos que quem tem que acordar de manhã e dizer assim, pegar a espada, tirar e dizer, vou vencer, sou eu, entendeu, cara? Ela vem comigo, mas tem que ter isso. Eu acho que tem a ver com a natureza do homem. Porque, na verdade, a gente fala assim, né, que homem, porque tem uma questão histórica, genética e histórica. Isso. Né? E antigo, que o homem era mais o provedor. É o cara que saía para caçar. Né? 10 mil anos atrás. Eu estudei muito isso por causa da minha primeira formação. Para entender por que o homem hoje... Eu fiz um artigo que eu comparei com o IBGE, outro IBGE e outros órgãos que fizeram esse mesmo trabalho de uma proporção bem maior, entendeu? E eu fiz com 100, ali na Unime, eu peguei 100 funcionários, do cara que varre, a mulher que varre lá, sei lá, até o diretor. Sim. 100 pessoas. E fiz um trabalho de avaliação, 4 tipos de avaliação física, para poder você dar os índices, né? De cada um e tal, e ter um protocolo bacana lá. E aí, eu descobri que o meu de 100 era o mesmo de outro que fez uma amostragem bem maior, a nível nacional todo. Sim. Deu a mesma proporção, por exemplo, 35% naquela época de sobrepeso e obeso. Entendeu? Aí eu tive que entender, aí não foi nesse artigo meu, eu não coloquei só isso aí. Eu coloquei questão histórica, fui lá buscar o homem há 10 mil anos atrás, como vivia, como era, por que o homem andava muito, caçava, só parava quando estava de barriga cheia. Isso. O leão, você vê ele dormindo o dia todo, ele não tem necessidade de ficar correndo, pulando. Ele está com a barriga cheia. Quando ele começa a ficar com fome, aí ele vai buscar de novo. E o homem tinha um pouco esse estilo de trazer caça, comia, se for em caverna onde estava, comia bastante, muita gordura, carne pra caramba, né? Isso. E aí ficava deitado. Porque não tinha, assim, muita expectativa de coisas para fazer. E aí o homem depois começou a plantar. Isso. Virou a chave, aí aprenderam, aí começaram a ficar fixo. Isso. Na cidade. O cara começou a parar. Ou seja, o gasto energético já mudou. Primeiro, a fartura do alimento começou a ter diariamente, não passava 2, 3 dias sem comer, só bebendo água. Tinha diariamente, começou a ter horário de alimentos, né? Assim, mas de manhã eu tô com mais fome, então vamos juntar a família aqui, será o grupo que estava ali, assavam a carne e comia. Começaram a parar. Aí tem o trigo, tem outros tipos de cultivo, né? Cultura que eles tinham. E aí tinha a fartura, entre aspas, né? Daquele momento. Aí ficou parado. Parado, ele
diminuiu o gasto energético e aumentou a ingestão de alimentos e energia. E aí que a gente veio na transformação. Hoje a gente pega tudo no controle, pô. A gente não levanta para pegar um telefone, discar, a televisão não vai lá trocar. Tudo agora é assim, o vidro do carro, você aperta um botãozinho, realmente não troca mais a marcha, você bota lá, né? O pé na embreagem. Só fica ali freio e acelerador. Então as coisas foram evoluindo. Tem um lado positivo, mas tem um lado negativo na questão de saúde. Sim. Do cidadão, ele sendo sedentário, ele está diminuindo a vida dele. Ah, estou vivendo bem pra caramba, mas diminuiu lá na frente. Com certeza. Você vai ver menos do que aquele cara que trabalha de pedreiro, come razoavelmente bem e dorme a quantidade certa, faz atividade física, que é o trabalho dele, né? O cara está com 100 anos. E o cara que era rico tinha todas essas mordomias de ficar parado, não cuidou da saúde, aí morreu com 50, 60 anos. Né? Então, como eu vi e aprendi, né? A gente está todo dia aprendendo, né? Aí a gente chegou à conclusão de que há muito que se aprender, já aprendemos muito, mas há muito que se aprender. Com né? certeza. E eu estou feliz de sua presença aqui, foi bacana, vamos marcar outros dias para a gente conversar mais, porque o nosso papo era para sentar num lugar aí e ficar o dia todo conversando, né? Com certeza. A gente só fez pincelar algumas coisas. Porque tem muita... A gente, quem pensa muito, ele tem uma deficiência ou uma frustração de não ter com quem conversar. Né? Não é de desfazendo de certas pessoas, mas se você for agora ali na praça ou em qualquer lugar sem encontrar uma pessoa, essa pessoa tem uma visão do mundo. Se ela foi limitada demais, para o cara que pensa muito, tá lá na frente, não rende muito. Entendeu? Sim. Então, por isso que eu falo que esse papo, eu sou um cara muito ativo, penso o tempo todo, eu estou lendo, estou procurando saber das coisas, aprendendo. Então, quando a gente encontra uma pessoa do seu nível de conhecimento, capacidade de escutar e de falar também, você tem um equilíbrio, a gente fica feliz. É uma coisa que, por mim ficava aí, virava a noite conversando, entendeu? Eu digo mesmo. Mas eu tenho só que agradecer. Quero marcar outra vez para a gente sentar. Você trazer um violão aí, alguma coisa, cantar um pouco aí para a gente, né? Vamos lá. Atingir os corações também, né? Verdade. Mas para mim foi positivo, 100%, gostei. Como eu falei quando você chegou aqui, que sua presença aqui é mais importante para mim do que eu para você. Assim, na balança, né? Eu falo aqui abertamente, você é um cara que tem aí, já está chegando a 150 mil seguidores e eu estou chegando a 10 mil, entendeu? Entendi. Apesar de estar na litorânea, que tem mais de 70 mil casas aqui dentro da sede, tem Dias Ávila também que aumenta, tem a Orla, tem uma parte de Salvador ali na paralela que pega, né? Show de bola. Também. Mas eu fico satisfeito. E outra, não é esse podcast não é com esse propósito, que vem pessoas aqui que têm 500 seguidores. Sim. Não é isso, entendeu? Sim. Tem pessoas aqui que, porra, mas aí tem gente aqui que eu trouxe assim com... Mas aí todo mundo comentando da cidade. Pô, nunca mais vi esse cara, pô. Pô, aí, né? Sim. Teve pessoas aqui que... Ele não tem noção, ou não está fazendo negócio dele, bota uma foto a cada mês, não está nem aí, né? Desperdiçando, né? Uma oportunidade de alcançar mais pessoas porque com a mensagem. Né? Hoje tem muita gente. O pastor que eu lhe falei ali, ele não tem redes sociais. Tem que ter, velho. Mas eu já falei para ele. Você tem que estar, se é comerciante, se for qualquer coisa na vida, você tem que... Agora, a não ser aquele veículo, cara que é o cara que tem problema com... Não é o caso dele, mas um cara que tem problema, não quer aparecer porque tem problema, tem isso e aquilo, aí é outra coisa. Mas o cara normal, ele tem que... Hoje isso aqui é básico. Né? Então foi isso. Vamos finalizar aqui com muita tristeza, que não é a vontade de vir, né? Mas beleza, meu amigo. Vamos esperar. Parabéns também, foi uma alegria estarmos juntos. Mande muito sucesso para vocês. Mande os clipes aí. Vou mandar. Vou mandar o último que eu gravei, que foi Ressuscitou. E quando sair o novo, eu mando também. Pronto, valeu. Valeu, galera.